E aí, galera, vamos continuar nosso trabalho na aula ao vivo. Prazer, eu sou o professor Tatá, professor de Física B, tá certo? Também me chamo Taírson, igual o professor de Física C, tá certo? E a gente vai começar. Física B, ela trabalha com o quê? Com 2 em 1, isso aí, né? Tá certo? Então, a Física B, ela vai trabalhar com uma área que trabalha conteúdos do 2º ano do ensino médio. A parte de temperatura, trocas de calor, calorimetria, máquinas térmicas, depois vai ter uma parte de ótica junto, a parte de ondulatória, tá certo? Aqui temos bastante questões sobre o Enem, porque eu vou mostrar umas imagens para vocês aqui, vocês vão ver que vai aparecer isso, né? Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Algumas coisinhas associadas, ó. E aqui, termometria. Então, introdução à termologia, a gente vai começar com termometria. Termometria é uma complicação. Não sei se vocês já ouviram falar que física é o pessoal das exatas, né? Porque tem o pessoal das humanas e o pessoal desumano, né? Que é o pessoal de física, né? Desumano, né? Porque física não trabalha com ciência exata. Física é uma ciência da natureza. E a natureza não é exata. A gente tenta encaixotar a natureza para você poder fazer algumas previsões. Então, o que vem a ser um conceito de temperatura? Temperatura é isso aqui, ó. Uma medida do grau de agitação das moléculas. Ou partículas. E eu botei medida aqui entre aspas ainda. Porque tentar medir isso é muito complicado. Eu sempre proponho para os meus alunos o seguinte, ó. Como medir? Como medir a temperatura? A temperatura de uma mosca. Quero medir a temperatura da mosca. Então tá lá a mosca, tá voando aqui, eu quero saber. Eu quero comprovar assim, ó. Será que a temperatura da mosca ela é igual ao do ambiente que ela tá? Ou será que ela é igual a gente? Ela vai tendo um trabalho energético, queima e absorção de energia para manter a temperatura dela constante, né? Então vocês aprendem isso em biologia também, animais homeotérmicos, pessilotérmicos e tal. Uma aula interdisciplinar agora, né? Modelo Enem, tá? Então, como que a gente vai fazer para medir isso? Temperatura de uma mosca. Ideal. Qual seria o ideal? Eu vou usar um termômetro. Eis o termômetro aqui. Aí a mosca pousa na ponta do termômetro. Experiência perfeita. Eu fico esperando. Achei a temperatura da mosca. Só que eu preciso que a mosca pare várias vezes. Porque com uma mosca, uma vez, não vou conseguir comprovar nada. Então eu preciso que a mosca pare outras vezes aqui. Qual a chance disso acontecer? Se acontecer uma vez, vai que eu estou com sorte, talvez aconteça de novo. Mas não vai dar certo isso. Outra alternativa seria assim, eu pego a mosca, boto o termômetro embaixo do braço da mosca, deixo a mosca sentada, fica aí mosca, aí ela para, depois de um tempo lá, pego, olho, mosca está com febre, né? Aí pega aquele termômetro, sacode, faz outra medição. Não vai dar certo. Posso ficar segurando a mosca, concordam? Seguro a mosca e meço a temperatura. A mosca, se eu fosse pintar a minha mão, ó, para você que está em casa, eis a mosca, né? Então a mosca está aqui, ó, está balançando, tá vendo? Tem movimento a mosca. Então eu vou tentar medir a temperatura dela. Esse tempo que eu estou segurando aqui, eu já não esquentei a mosca? Se é que eu não matei a mosca já, né? Pode ter matado. Podia ser essa uma alternativa, mato a mosca. Mas eu vou medir a temperatura de uma mosca morta. Eu não quero a mosca morta. Eu quero a mosca. Eu não quero a mosca depois que ela morreu. Tá. Que dopa a mosca dopada. Né? Né? Então, não dá para fazer isso. Eu preciso de uma mosca viva, ativa, para que eu possa ter uma relação de medida. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou reduzir um pouquinho o meu universo de medições. Vou fazer isso. Ó. Vou colocar num vidro uma mosca e um termômetro. Melhorei a minha condição da experiência? Melhorei. Mas eu tenho certeza que essa mosca vai parar na ponta do termômetro? Não. Experimento científico não é assim, eu dependo da boa vontade da mosca para fazer minha experiência ou não. Não é assim. Experiência cientificamente comprovada, eu é que mando da amostra, não é a amostra que manda em mim. Então, eu preciso garantir que eu vou encostar. O que eu vou fazer então? Eu vou encher o vidro de mosca. Vai ficar uma coisa nojenta, né? Aquela coisa... Um monte de mosca, uma caminhando em cima da outra. Daí aparece aqui aquela mosca varejeira. Aí aparece outra mosca que já se meteu aqui. Mas, em média, eu tenho todas as moscas iguais. Coloco o termômetro aqui dentro. Agora eu encosto em alguma mosca? Agora eu encosto. Eu tenho certeza que eu encosto. E o que pode acontecer? Digamos que algumas dessas moscas morreram. Efetivamente, elas morreram. Então está aqui.
Algumas estão lá. Tem outras moscas aqui que são claustrofóbicas, elas não querem ficar presas aqui. Ela está agitada demais, ela está vibrando mais do que ela deveria vibrar. Não é a condição normal dela. Mas esse miolo aqui de mosca não vai estar numa mesma condição? Então, quando eu digo que eu estou vendo a temperatura nesse recipiente, a temperatura da mosca, eu não estou enxergando a temperatura da mosca, mas eu estou enxergando uma temperatura chamada de valor esperado da temperatura, que a maior parte das moscas dentro daquele reservatório deve estar nessa temperatura. É o que vai acontecer aqui na sala. Quando eu falo, ó, temperatura dessa sala nesse momento, uma informação para vocês. Vocês estão bem assim? Está confortável a temperatura para vocês? Eles estão de jaqueta, né? Tá com uma blusa, tal. Se fosse uma condição normal de conforto térmico, todo mundo estaria como eu estou aqui assim, mas eu tenho um monte de pelinho já, eu me protejo, né? Tá certo? Um X-Men. Então, o que acontece é isso, ó. Eu não considero isso aqui, é como se eu tivesse de pullover já, né? Então, se vocês estão com a jaqueta, a temperatura da sala deve estar lá nos 22 graus, 21 graus Celsius, 22. Se vocês pudessem tirar as blusas e ficassem confortáveis, seria 24 graus, 25, nessa faixa de temperatura. Agora, quando eu digo, a temperatura da sala está em 22 graus, todos os pontos da sala estão nessa temperatura? Não, exatamente perto da minha mão aqui vai estar mais quente, né? Se eu colocar de repente perto da janela, que está mais frio do que aqui, vai estar mais frio do que os 22 graus que eu estava propondo antes. Mas a grande maioria da sala vai estar nessa temperatura. Então, quando você mede a temperatura, na verdade é uma medição indireta e um valor aproximado dessa medição indireta ainda, né? Um valor esperado. Então, é uma coisa precisa isso? Muito difícil, né? E ainda se a gente começar a observar coisas assim, ó, uma pessoa aqui, ó, você vai medir a temperatura do corpo de uma pessoa. Uma pessoa que está caminhando, ela vai ter, usa cores para fazer esse mapeamento, né? A mão dela está mais fria. Onde está mais quente nessa pessoa? Aqui sim, é onde tem uma musculatura, alguma atividade, né? A cabeça dela nas costas. Então, tá com a bunda fria, né? Tá certo? A pessoa aqui, tá? Então, é uma pessoa frígida, não. Então, o que acontece é isso, ela tem aqui uma parte mais esverdeada e pronto. Provavelmente está movimentando, caminhando numa esteira, alguma coisa assim, uma corrente, ar-condicionado batendo no bumbum dela. Então, pode ter acontecido isso. Então, agora eu começo a fazer hipóteses em cima do que eu estou enxergando. É uma medida precisa dizer que o corpo dessa pessoa está a 36,5 graus Celsius? Não, na verdade eu vou medir uma temperatura interior, mas se eu medir a testa dela, você já viu, a não ser a mãe da pessoa, que sabe até pelo telefone se você está com febre, não é uma boa coisa você colocar, você quer ver se você está com febre. Oh, essa moça está quente, né? Sempre a testa dela vai estar mais quente do que a minha mão. Sempre vai acontecer isso. Por quê? Porque aqui, se eu colocar a mão na minha testa, a pessoa ainda faz uma automedição. Estou com febre. É? Nossa, estou com febre. Impossível você detectar isso. Você pode dizer, estou sentindo que eu não estou legal, tal. Daí pode ser. Usa um termômetro para fazer isso. É isso que você tem que perceber. Quando vai dar banho em neném, não sei se vocês têm neném, eu já passei por duas, um pai participativo, daí dá banho em neném. Como que mede a temperatura da água do neném? Bota o cotovelo, né? Que daí se o cotovelo aguentar... Mas e se o cotovelo aguenta mais que o neném? Tem um termômetro de tartaruga que você bota lá dentro e quando chegar na temperatura de 36, você dá banho no neném. Pronto, está resolvido isso. Você pode fazer um cálculo de calorimetria antes, para saber quantos litros de água, 100 graus Celsius, quantos litros de água. Mas eu mostro isso para vocês numa aula futura, certo? Então já vira um evento bastante grande. Quer ver, ó? Eu não acredito. Ali, ó. O professor Marcelo mostra para vocês essas coisas assim, né? Você pega aqui um mapa, ó. Então aqui o mapa do estado de São Paulo, o que está acontecendo nesse estado aqui? A gente vai ter temperaturas em um lugar, outro onde está mais quente, onde está mais frio. Onde está mais alta a temperatura, você usa cores mais fortes, as cores quentes, vermelho, alaranjado. Aqui estava quente em tudo, né? Então, perceber. Quando você pega também, vai fazer uma medição de temperatura. O cara faz uma previsão do tempo, ó. Eu digo que aqui o estado de Santa Catarina, não vem ao caso como é o estado de Santa Catarina. O que é isso? É o estado de Santa Catarina, para você que está olhando agora na televisão, esse é o estado de Santa Catarina, tá certo? Ou algo muito perto disso. Aí aparece o meteorologista que diz assim, ó, nessa região a temperatura vai ser de 26 graus Celsius, sendo que a mínima vai ser 7, a máxima vai ser 42. Até eu acerto daí, não tem como a pessoa errar numa faixa dessa. Mas é que é para enlouquecer mesmo, para chegar nisso aqui, nessa estimativa, são traçadas linhas imaginárias na Terra toda, assim, ó, desse jeito. E a gente traça linhas desse jeito assim também, verticais. Para cada linha dessa tem uma equação. Então vai ter equação no eixo Y, uma equação 1 aqui no eixo Y, e vai ter uma equação 1 no eixo X. Se eu quero saber a temperatura nessa região aqui, o que eu faço? Eu resolvo a equação, a intersecção dessas duas equações naquele ponto. E a equação ela é muito precisa.
Qual é o problema? Como que o dia vai começar amanhã? Não é como hoje vai acabar? Como hoje vai acabar? Foi uma previsão de como hoje ia acabar, não é isso? Então é uma previsão em cima de uma previsão. E se eu quero saber a temperatura na sexta-feira? É a previsão da previsão da previsão, então vai ficando cada vez mais distante. As condições iniciais de temperatura que são problemas, condições chamadas de contorno, né? Como que eu comecei? A equação ela precisa, não tem problema. Os dados de entrada é que vão ter interferência, né? Tá? Então, perceber essas coisas assim, tá aí, ó, a boa questão para a prova do Enem, colocar esse tipo de coisa, perguntar onde é mais quente, onde é mais frio, em relação a uma escala de cores, certo? Então tá. Agora, vamos ver uma outra coisinha, ó. Calor. O que é calor? Um erro, o professor Tatar, de Física C, deve ter falado para vocês sobre o efeito Joule. Eu estava assistindo a aula dele antes, e ele falou sobre o efeito Joule. O que era o efeito Joule? É uma liberação de energia térmica através da passagem de corrente elétrica por um resistor, não é isso? E ele falou sobre resistor também, que eu sei, que eu vi. Então, um resistor ele faz isso, transforma energia elétrica em energia térmica. Libera isso na forma de calor. Então, calor é sempre uma transferência de energia de um lugar para o outro. Por isso que é importante, assim, ó. Meu Deus. Importante isso aqui, ó. Próximo. Agora, aqui, ó. Importante. Mesmo. É muito importante isso. Você nunca pode estar com calor. Você não pode dizer estou com calor. Porque quer ver? Você pega uma pessoa aqui. Desse jeito. Aí a pessoa tá de sunga. Pronto. É o Superman. Pronto. Tá de sunga vermelha, né? A temperatura do corpo está em 36 graus Celsius. Vamos pegar um valor arredondado. Aí eu coloco essa pessoa num lugar que está a 4 graus Celsius. Só de sunga. O que a pessoa diria? Estou com frio. Ou está frio aqui, né? Estou com frio. Ela poderia dizer isso. Estou com frio. Se eu colocar essa pessoa num lugar que está a 50 graus Celsius, o que ela vai dizer? Estou com calor. É isso que coloquialmente, popularmente, as pessoas vão dizer. Estou com frio e estou com calor. O problema seria isso aqui, ó. Eu coloco uma pessoa num lugar que está a 32 graus Celsius. O que ela vai dizer a 32 graus Celsius? Que também está com calor, não é isso? Ela não vai dizer isso, que ela está com calor. Porque a temperatura no verão, quando chega em 32, 33, já vai ficando abafado. Ó, 40 graus de temperatura. Nossa, é um inferno você ficar numa situação como essa. Então 32 já está bem quente. Se eu colocar essa pessoa num lugar que está a 24 graus Celsius, o que ela vai dizer? Eu estou de boa. Tá bem, estou tranquilo. Não estou com calor, não estou com frio. Agora vamos corrigir. O que essa pessoa estava falando de errado? Nesse caso aqui, ó, 4 graus Celsius e aqui 36, a pessoa vai liberar a energia dela para o ambiente. Só que vai liberar, e quando está a 24, ela não vai liberar também? Qual a diferença de liberar para 4 ou para 24? A diferença de temperatura aqui não é menor? Então ela teria que dizer assim, ó, a 4 graus Celsius, estou liberando calor rapidamente para o ambiente. Que é a sensação de frio, pode dizer. Ou ela pode dizer, tá frio aqui. Sim, tá frio aqui, ela não está cometendo nenhum erro, né? Se ela tiver agora a 24 graus Celsius, ela poderia dizer assim, tô de boa, daí não está errado também, né? Assassinou o português, mas fisicamente não. Agora ela poderia dizer, estou perdendo calor numa razão adequada para o ambiente. Fica bonito, fica chique isso, certo? Se eu colocar ela numa temperatura de 50 graus Celsius agora, o que acontece? Não é o ambiente que vai fornecer calor para ela? Daí ela deveria dizer assim, nossa, estou recebendo muito calor do ambiente. Teria que ser assim, sempre um trânsito. Quando eu coloco ela a 32 graus, ela não vai liberar calor para o ambiente? Aí como que eu teria que dizer? Estou com dificuldade em liberar calor para o ambiente. Por quê? Porque a temperatura agora ficou próxima do corpo dela e ela quase não vai ter uma transferência de calor, certo? Não sei se vocês sabiam, assim, quando você está com frio, o que você acaba usando para proteger melhor? A cabeça, né? A cabeça da gente é onde você tem uma maior liberação de energia. Então, quando bota um chapéu, já melhora bastante. Então, num lugar muito frio, você usa a touca. O gorro que você faz, esse gorro que você está usando, evita essa liberação de calor rápida assim. Então, importante isso. Vocês nunca podem associar calor à posse. O calor não te pertence. Isso não te pertence. Ele está em trânsito de um lugar para o outro. Quem descobriu isso foi um cara chamado Joule. Tá ali, ó. Tem um corpo A, um corpo B. A temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. O que vai acontecer agora? Aqui. E aí... Ali, ó. Passa calor, né? Vou ficar olhando para cá. Quando a temperatura do corpo A
for igual à temperatura do corpo B, o que acontece? Equilíbrio térmico. Não existe mais calor. Então, temperatura diferente, tem calor passando. Temperaturas iguais, atinge equilíbrio térmico, não tem mais transferência de calor. Cuidar só com uma coisinha. Existe transferência de calor, só que o equilíbrio é assim, ó. Essa caneta, ela está a 20 graus Celsius. Essa caneta está a 20 graus Celsius também. As duas liberam calor. Só que o tanto que a vermelha libera para a preta devolve para a vermelha. Então, o fluxo de calor resultante aqui dá zero. Então, quando a gente fala que não existe mais calor, é um calor efetivo, um calor resultante. Ok? Agora, termometria, que é o nosso capítulo, né, o nosso assunto, é ver como medir temperatura, e calor a gente não vai conseguir medir. Calor a gente vai conseguir calcular, vai ter uma expressão para calcular o calor que foi fornecido. Tá? Então, vamos ver isso. O Fantin me sacaneou, eu queria ter ficado batendo no quadro ali direto. Ali, ó, termometria. Então, termometria, como medir a temperatura de um corpo? Antes eu fiz a sugestão da mosca, né? Quando você vai tentar medir a temperatura da mosca, eu vou desenhar a mosca aqui. Assim, pronto. Essa é a mosca. Deu. Por que isso é uma mosca? Porque eu estou dizendo que é uma mosca, não se discute com o professor. É assim, ó. Tá aqui a mosca, né? Essa mosca, ela vibra. Vibra. Então ela tem um movimento de vibração nas suas asas. Ela gira. Gira para um lado e para o outro. Então ela tem um movimento de rotação associado. Ela sofre translação. Translação é andar para um lado e para o outro. Então ela não bate as asas e fica voando e rodando o tempo inteiro. Então ela vai se deslocar assim. Ela tem uma energia associada à vibração, uma energia associada à rotação e uma energia associada à translação. Medir a temperatura é tentar medir quanto de energia tem em cada coisa dessas. Ou seja, o total de energia, e a energia total dela é o que está vinculado à temperatura. Temperatura. Mas ó, a energia não é a temperatura. A energia está associada a essa temperatura. Então a temperatura vai ser uma tentativa de fazer essa medição. Equipamentos que a gente utiliza, ó, isso aqui é um termômetro digital, né? Aí eu posso ter um termômetro chamado termômetro clínico de mercúrio, uma coluna de mercúrio. O que a gente consegue medir nesse termômetro? Não meço a temperatura, eu meço o que aconteceu com o mercúrio. Então, vê que o termômetro mais antigo, bota embaixo do braço, aí mediu, aí não tem que fazer assim de novo. Por que faz assim com o termômetro? Será que não é isso que está descalibrando a caneta? Então, faço assim, você joga o mercúrio de volta lá para baixo para você poder fazer uma nova medição. Então, é um instrumento que é utilizado para medir isso. Um tipo de instrumento, certo? Vamos ver o que o termômetro utiliza para a gente fazer isso. Ó. O termômetro ele faz assim. Ó. Eu tenho uma escala termométrica e daí o termômetro traz nele uma escala termométrica. A escala é que vai levar a relação para a temperatura. Então eu posso criar o termômetro que eu quiser. Posso criar um termômetro Tairson, né? Posso, que é a Rafaela, a filha do professor Henrique, será a Rafaela, né? Então vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai ter dentro daquele termômetro uma substância termométrica e essa substância termométrica vai ter associado a ela uma grandeza termométrica. Deixa eu só minha pulsação. Tá, não é só para ver o horário, né? Que é pela pulsação. Temos 10 minutos de aula ainda, eu acho. Porque eu vejo que eu vou ficando cansado, é por isso. Ó, algumas grandezas termométricas importantes, ó. Altura da coluna de mercúrio. Então, quando você está medindo lá com o termômetro de mercúrio, você tem uma alturinha lá. Quando tiver maior altura, estava mais quente. Quando tiver menor altura, vai estar mais frio. Pressão de um gás. Você pode pegar um recipiente, colocar um aparelhinho dentro, espetado naquele recipiente, contém um gás, e o volume dele não muda. Aí eu coloco no lugar que está quente, a pressão aumenta um monte. Coloco no lugar que está frio, a pressão diminui. Então, o que seria a nossa substância termométrica lá? Substância termométrica é o gás que está lá dentro. É o instrumento que eu vou usar para medir. E a pressão do gás é a grandeza termométrica, mas eu não meço a temperatura, eu meço a pressão do gás. Na altura da coluna de mercúrio, a substância termométrica é o mercúrio que está sendo utilizado para isso. Qual é a grandeza medida? A altura dele. Volume do gás. De novo, a substância é o gás. Aí eu coloco ele num balão que pode aumentar e pode diminuir. Se eu coloco num lugar frio, ele encolhe. Se eu coloco ele num lugar quente, ele aumenta o volume. Então tem essa percepção assim, certo? Então agora vamos ver quais as escalas. A gente vai trabalhar com 3 escalas. Eu não enxergo aqui, que droga, né? 3 escalas que são conhecidas. Escala Celsius. Quando se fala escala Celsius, 2 caras que viveram
mesmo período, assim, eles são contemporâneos. Já vou botar outra escala ali também, ó. Então, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Viveram por volta de 1700. É sempre bom ter um dia, mês e ano e o tipo sanguíneo deles, não precisa saber isso, né? Mas um período histórico, pelo menos para se localizar no mundo, é uma coisa boa. Os Celsius e Fahrenheit viveram lá por volta de 1700. Como está o mundo em 1700? Tem crucifixo? Tem, crucifixo tem. Né? Mas aí, ó, 1789, se eu não me engano, é a Revolução Francesa, esse período. Então, daqui a pouquinho a gente já vai chegar na Revolução Industrial, não é assim? Só que nesse período não tem Revolução Industrial. O pessoal está morrendo de doença. Então eles ficavam pesquisando temperatura. Como baixa a temperatura do corpo, se a pessoa tiver com febre, está morrendo a pessoa. Então pega, tira sangue da pessoa. Está com febre, sangra a pessoa, bota no rio que tem sangue, suga. Aí a pessoa suga o sangue dela e ela baixa a temperatura. Essa era a forma de fazer isso. Então eles ficavam buscando relações com o corpo humano. E o Celsius ele teve uma primeira percepção. Ele usou a sensibilidade dele. O que ele fez? Ele pegou um potinho, nesse potinho ele colocou gelo. Aí o que ele fez? O gelo começou a derreter, começou a formar água aqui embaixo. Ele veio aqui e colocou o dedo no potinho. Teve uma sensação térmica. Tirou o dedo, esperou um tempinho, botou de novo. Teve a mesma sensação térmica. Então o que ele concluiu? Que quando o gelo começa a entrar em fusão, a água começa a derreter, isso vai acontecer numa temperatura constante. E ele atribuiu esse valor do gelo em fusão a 0 graus Celsius. Certo? Então o zero dele ele conseguiu assim. Agora ele pegou essa mesma água, continuou fornecendo calor para ela passou, derreteu aqui, passou para o estado líquido, aí continuou fornecendo calor, chegou num determinado ponto, isso aqui começou a virar vapor. Ou seja, essa água entrou em ebulição. Quando entrou em ebulição, ele foi lá e colocou o dedo. Ai! Aí esperou um pouco, botou o dedo de novo. Ai! Queimou do mesmo jeito. A sensação térmica que ele teve foi a mesma. O que ele escreveu então? Que a temperatura de ebulição da água aconteceria sempre no mesmo valor. Seria uma temperatura constante. Depois a gente vai corrigir isso um pouquinho, que vai depender da pressão também. Mas lá para 1700 está excelente isso. Então os pontos fixos da escala Celsius são esses. Ó. O 0 graus Celsius é onde ocorre a fusão do gelo. A 100 graus Celsius ocorre a ebulição da água em condições que tenha uma atmosfera. Ou seja, nas cidades litorâneas a gente vai ter isso, que a pressão é 1 atm. Se for para a serra, por exemplo, subir 1000 metros de altitude, já não vai acontecer mais isso. Então, por enquanto fica assim, mas vocês têm que responder sempre a minha pergunta com uma pergunta. Qual a temperatura de fusão do gelo? Vocês têm que fazer uma pergunta. Em qual pressão? Essa é a nossa composição, o nosso acordo. Se a pressão for 1 atmosfera, é isso aqui. O que o Fahrenheit pensou? Na verdade, o Fahrenheit ele fez assim, ó. Ele atribuiu 32 graus Fahrenheit, um pensamento semelhante a esse, né? 32 graus Fahrenheit para o gelo em fusão e 212 Fahrenheit ele utilizou para a ebulição da água. Então a gente pode estabelecer uma relação. Qual a importância da escala Fahrenheit hoje em dia? Só porque os países de língua inglesa usam isso. O Fantin passou para vocês lá sistema métrico, né? O sistema de unidades. Então você tem lá massa, comprimento, tempo, aí vai ter velocidade derivada disso. Então a gente usa um sistema internacional de unidades. Os países de língua inglesa, eles usam outras medidas, usa Fahrenheit, libra, polegada, jarda, né, nó, então fica muito estranho de a gente conviver com isso, mas é só culturalmente e a moeda deles é mais forte também, certo? Então aqui, ó, vamos estabelecer uma relação entre as escalas. Essa deduçãozinha rápida que eu vou fazer com vocês, para vocês perceberem uma vez como faz isso. Vocês já ouviram falar num cara chamado Tales de Mileto? O Tales de Mileto viveu lá em 500 e poucos anos antes de Cristo. E ele conseguiu fazer com medidas de sombra, né? O professor que vai passar a ótica para vocês, que casualmente sou eu também, vai falar sobre isso, como se achar a altura de um prédio utilizando sombras. Ele conseguiu medir a altura de uma pirâmide, né? Fazendo isso, através de sombras. E escreveu um teorema assim, ó, quando eu tenho duas retas desse jeito, e eu corto essas duas retas por 3 retas assim, existe semelhança entre os segmentos. Não anotem isso aqui, ó. Vou marcar um segmento A aqui, um segmento B grandão assim. Aí um segmento C aqui, um segmento D grandão. E ele estabeleceu ó, que o A dividido pelo B era igual ao C dividido pelo D. Então uma relação de segmentos proporcionais. Então esse é o teorema do Tales. O que isso tem a ver com um problema de física? Nada, mas foi legal, não foi legal saber isso? Foi legal, né? Não, tem tudo a ver, ó. Veja se eu não estou construindo um desenho ali que é igual ao teorema de Tales. E aí eu vou ter uma temperatura em graus Celsius aqui e graus Fahrenheit.
Quando for 0 graus Celsius, quanto a gente tem em Fahrenheit? 32. Quando eu tiver 100 graus Celsius, eu vou ter 212. Quando eu tiver uma temperatura aqui em Celsius qualquer, eu vou usar a notação nacional, ó, um θc. Os vestibulares regionais, eles usam T para temperatura. Todo o resto do país usa θ, para não confundir com T de tempo, né, para ficar outra coisa. Então eu vou ter aqui um θf. Agora eu vou fazer, ó, esse segmento aqui dividido por tudo é igual a esse segmento aqui dividido por tudo. A formulazinha ela é pronta, dada para vocês, mas só o mecanismo de construção, ó. θc menos 0 dividido por 100 menos 0 vai ser igual a θf menos 32 dividido por 212 menos 32. Se a gente observar, ó, o que aparece aqui embaixo é o número de divisões daquela escala. A escala Celsius tem quantas divisões? 100. Então ela é uma escala centígrada. A escala Fahrenheit vai ter quantas divisões aqui? 180. Então ela é uma escala 180ígrada. Não existe isso, né? Mas poderia ser, mas não é uma escala centígrada mais. Então vai ficar assim, ó. A equaçãozinha pronta, ó. θc sobre 100 é igual a θf menos 32 sobre 180. Então aparece aqui embaixo o número de divisões da escala. Já a equação pronta para vocês, essa ali, ó. Aqui, ó. Ali. Aí eu posso simplificar esse aqui com esse aqui, né? Vou dividindo tudo. Posso dividir por 20 aqui, vai aparecer aquele 9. Não cai com muita frequência dos vestibulares aqui da região, da nossa região. Mas no restante do país cai. O pessoal que vai fazer vestibular na URGS lá. Aí cai uma questãozinha disso, porque tem mais questões na prova de física. Os nossos aqui tem poucas questões, não gasta uma só com termometria. Tá? Prova do Enem, dificilmente cairia isso. Mas poderia ser uma questão, ó. A pessoa está lá com 104 graus. Temperatura do corpo de uma pessoa, 104 graus. Isso é em que escala, provavelmente? Não é Celsius, né? Porque senão a pessoa já tinha morrido. Com certeza não é Celsius. Aí você faz uma relação para achar quanto seria isso em Celsius. Tá ok? Então, beleza. Aqui, ó. 0 absoluto. É uma escala importante para a gente saber. Percebam o seguinte, ó, que escala 0, escala Kelvin não é sinônimo de escala absoluta. A escala Kelvin é uma das escalas absolutas, porque ela faz aquela previsão do menor estado térmico de agitação. Existe uma outra escala chamada Rankine também. O Kelvin fez uma medição e achou essa escala relacionada com Celsius. O Rankine também montou uma escala desse jeito, só que relacionada com Fahrenheit. Okay? Então, escala Kelvin não é sinônimo de escala absoluta. Mas é uma escala que prevê o quê? Assim, quer ver? Vou tentar passar para vocês o pensamento do Kelvin. Ele fez isso. Ele pegou aqui um gás confinado no recipiente. Esse gás confinado no recipiente, ele começou a fazer assim. Ó. Tinha uma determinada pressão aqui dentro. Então, uma pressão do gás, a temperatura do gás, e ele tinha um volume. Ele manteve o volume constante. Mantendo o volume constante, ele começou a esfriar o gás. Eu começo a esfriar, o que deve acontecer com a pressão do gás? Não vai diminuindo a agitação das moléculas? Menos agitação, menos pressão exercida. E aí eu vou esfriando isso, esfriando, e vou prolongando aquela reta. Ó. Então, até aqui, ele consegue fazer um levantamento experimental, medindo sempre em Celsius, não medindo em Kelvin, né? Ele está medindo em Celsius. Até um certo ponto, ele chega aqui e ele consegue medir. Aí ele faz o que a gente chama de uma extrapolação. Ele faz uma previsão de uma função e vê assim, ó, se eu conseguisse continuar isso aqui, ia convergir para um ponto. Se eu conseguisse, pegasse outro tipo de gás, não é o mesmo gás de antes, mas boto nas mesmas condições. Vou esfriando, isso aqui vai convergir para o mesmo ponto. Aqui, ó, vai convergir para o mesmo ponto. Vai mudando a inclinação da reta, muda o comportamento do gás, mas o resultado final é o mesmo. E se esse eixo aqui não tivesse em Kelvin, tivesse em Celsius, esse ponto de intersecção, que seria o zero da função, né, que o Henrique estava falando isso para vocês, o zero Kelvin acontece em menos 273 graus Celsius. Então, dá menos 273,15, um valor mais aproximado. Ele é um número teórico, percebam que ninguém conseguiu até hoje chegar aqui, mas é uma previsão teórica. Tem se comportado bem, espera-se que aconteça sim, que seja desse jeito. Mas é um dos limites do ser humano. Será que é possível deixar mais frio do que isso? Não sabemos, ninguém chegou lá. Será que é possível andar mais rápido do que a luz? Não sabemos também, ninguém conseguiu chegar até lá, né? Então, vários indicativos que talvez sim, mas não tem nada comprovado. Aqui é a mesma coisa. A diferença entre o Kelvin e o Celsius não é 273 só? Então, o que a gente faz para passar de um para o outro? A gente só
soma 273. Então a temperatura, quando aparecer equações desse jeito, que tem um T maiúsculo, esse T maiúsculo, deixa eu ampliar aqui, ó, T vai ser igual a θ Celsius mais 273. Então esse T maiúsculo, em qualquer equação que apareça, ele vai significar uma temperatura medida na escala Kelvin. O Kelvin, vocês já ouviram falar do Thomson? O Thomson ganhou um título de nobreza e virou Lord Kelvin, é a mesma pessoa. E o Einstein, já ouviram falar do Einstein? O Einstein daí, né? Não é outra pessoa, tá certo? O Einstein continua sendo Einstein. Mas parece que tem um monte de gente, então ele só ganha o título de nobreza. Quando que o Celsius viveu? Lá em 1700. Quando que o Thomson, daí o Kelvin, viveu? Já lá 1890, assim. Então ele tinha mais ferramentas, tinha estudo dos gases, máquina, vapor para ajudar ele. E ele tem uma fala que quase que incrimina ele na ciência. Porque ele diz assim, olha, final do século XIX, ele diz, a física está toda resolvida, só precisamos de ajustes nas casas decimais. Aí apareceu um cara chamado Einstein, outro cara chamado Planck, que deram uma revolucionada em tudo, e isso fica para outro momento, tá certo? Pessoas, foi um prazer, até o nosso próximo encontro. Vocês já têm atividadezinha para fazer, a apostila de vocês Física B, unidade 1, sobre termometria, tá? Beleza, então, valeu.